Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E dessa vez a gente segue então falando sobre gripe aviária. E nesse caso, a gente está trazendo hoje um especialista, então, que ele é responsável pelos serviços veterinários da América Latina da Seva Saúde Animal, que é, então, o Luiz Seste, e vai trazer um pouquinho sobre as peculiaridades da influenza aviária, já que a gente tem, então, casos detectados na Colômbia, no México, no Peru, no Equador, mais recentemente agora na Venezuela, e a gente já tem alerta e uma orientação para ampliação na segurança, né, na biosseguridade, nessas medidas, então, de prevenção na Argentina, no Uruguai e no Chile, já que essa doença está se espalhando com certa rapidez aqui pela América do Sul. Seste, seja muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Obrigado. Muito obrigado, Letícia. Seste, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: como que essa doença ela é transmitida? Como que a ave contrai o vírus? É por meio da alimentação? É contato com excremento de aves que estejam carregando esse vírus, que sejam vetores desse vírus? Como que acontece a contaminação? Ok. Me permita primeiro fazer um pequeno relato de como essa nova situação começou na América Latina. Eu estive envolvido nos eventos. A primeira detecção foi no México, em outubro, final de outubro, em uma ave silvestre, um falcão, né? E depois disso, ela se disseminou a outros tipos de aves no México, inclusive na avicultura industrial, aves de postura. Ainda não há casos, pelo menos relatados lá no México, de casos em frangos de corte, mas já há vários casos em postura comercial, avicultura industrial, em verdade. Então, logo depois disso, 2 semanas depois, apareceu o segundo relato. É o primeiro relato na América do Sul, na Colômbia, na divisa da Colômbia com o Panamá, igualmente em aves selvagens, aves migratórias, e depois um segundo e um terceiro na Colômbia também, aí já em aves de fundo de quintal, que a gente chama. São aves que criadas em fundos de quintal como aves de alimentação e subsistência para pequenas famílias, né? Na Colômbia, nesse momento, ainda não há relato oficial de nenhum caso em aves industriais, tanto poedeiras comerciais, quanto frangos, quanto aves reprodutoras. Por agora, ainda não. E depois da Colômbia, imediatamente começou um surto muito forte em aves silvestres na costa do Peru, principalmente em pelicanos. Até agora já morreram mais de 30 mil pelicanos na costa do Peru. É uma ave muito suscetível a este vírus. E pouco depois, no Peru, também já houve detecção de casos em pelo menos uma granja comercial, uma pequena granja comercial de postura comercial, mas, enfim, uma granja industrial, com 30 mil aves, foram todas eliminadas, etc. E nesse meio tempo, uma semana e meia atrás, houve uma detecção no Equador, que aparentemente está contida também em aves de postura, pequena granja de postura. Não pode ser considerada realmente industrial, mas era uma pequena granja, digamos, comercial de postura, né? E depois já não se teve mais nenhum caso no Equador. Bem, obviamente, muito relacionado com a pergunta que tu fizeste antes, como que esse vírus dissemina. A grande disseminação mundial, basicamente, é por aves migratórias, como tu já deves ter ouvido, né, em outras entrevistas. Muitas dessas aves são resistentes ao vírus, mas se infectam e o disseminam, excretam esses vírus aonde elas baixam para descansar, nos lugares de descanso durante a sua rota migratória.
e aí elas podem transmitir o vírus a outros tipos de aves. Né? E outro ponto importante é que algumas dessas aves migratórias são suscetíveis ao vírus. Então, elas podem morrer, por exemplo, adoecer e morrer em uma dessas áreas de descanso durante a sua rota migratória, e aí se tornar uma fonte de disseminação do vírus. O vírus é excretado, inclusive, por pessoas. Né? Esse foi um grande problema, talvez uma das razões pela qual o que aconteceu no Peru, que o vírus saiu de pelicanos que estavam morrendo na costa para este caso que houve em uma granja industrial de produção de ovos. O povo, muito curioso, ia à praia, à costa, a observar os pelicanos doentes, enfermos, inclusive algumas pessoas os tocavam, etc. Isso é extremamente perigoso, muito, muito perigoso, porque é muito fácil contaminar-se as mãos ao manejar uma ave que está enferma pela influenza aviária. O vírus basicamente é excretado via cloacal, nas fezes, e também via oral, via aerógena pela boca, pela respiração da ave enferma. São as duas maneiras. Né? E uma vez excretado no ambiente, ele pode durar um bom tempo, dependendo da superfície onde ele se deposita, ele pode durar por um bom tempo, semanas, às vezes meses, por exemplo, na água, em água fria, por exemplo, e esse é um problema com as aves migratórias, né? E ele pode durar bastante tempo aí, sempre infeccioso. E essa é a maneira como ele se dissemina, então, com superfícies contaminadas que entram em contato com outro organismo que é suscetível ao vírus ou não. No caso do homem, o homem pode levá-lo, ao manejar uma ave infectada, pode levá-lo a infectar outros organismos, né? Inclusive alguns mamíferos, etc. Mas, principalmente, a preocupação na América Latina é com a avicultura industrial. Provavelmente essa pequena granja de postura no Peru que se infectou e foi eliminada, foi erradicada a granja, provavelmente foi isso que aconteceu. Alguém foi ver os pelicanos doentes na costa do país e acabou levando o vírus para essa granja. Por isso que o governo até está estudando fechar para visitação algumas praias, né, na costa do Peru, certo? Exatamente. Essa é uma campanha muito forte lá do governo, né, apelando à população que, pelo amor de Deus, não entre em contato com aves migratórias ou aves aquáticas costeiras, não são migratórias, mas estão aí e que possam estar infectadas e principalmente se estiverem enfermas, nunca cheguem em contato. Isso é muito, muito, muito importante. Felizmente no Brasil nós não temos digamos, é muito difícil que isso possa acontecer, né, mas é muito comum no Peru e no Chile, por exemplo. Né? Então, essa é a maneira como o vírus se dissemina. Ele vai alguém leva o vírus em alguma superfície, pode ser nas roupas, pode ser nas mãos, em algum material que a pessoa esteja carregando, levá-lo a uma granja comercial de aves, por exemplo. Né? Esse vírus, apesar de ser considerado um vírus que é não muito resistente ao meio ambiente, realmente não é, mas, perdão, em determinada situação, por exemplo, se ele está numa superfície com muita matéria orgânica, ele pode durar muito mais tempo. Né? Uma superfície que esteja à sombra, que não esteja exposta ao sol, por exemplo, ele dura mais tempo também. E várias outras situações. E, além disso, existem também diferenças entre os vírus da influenza aviária, igualmente entre diferentes tipos de vírus, em termos em relação à resistência ao meio ambiente. Então, essa é a maneira mais comum. Então, todos os procedimentos de biosseguridade que estávamos tomando, ou muitas pessoas ainda o estão tomando até hoje, em relação à Covid, por exemplo, servem perfeitamente para esse vírus. O álcool a 70% é excelente para desinfetar mãos, etc. Então, muitas granjas na Colômbia e no Peru hoje, por exemplo, e no Equador, voltaram a ter as mesmas procedimentos de higiene pessoal da época da Covid, né? Uhum. Que muitas delas tinham deixado. Então, voltaram
desinfecção das mãos para ir de um galpão, dentro da mesma granja, para ir de um galpão ao outro, sempre desinfectar as mãos, etc. Muito, muito importante isso aí, porque nunca se sabe quando se pode tocar uma superfície que esteja contaminada. Então, é a razão principal, essa é a maneira principal de disseminação do vírus. E, Luiz, uma vez que as aves, né, comerciais ou de postura, seja de corte, ou aves silvestres que sejam mais suscetíveis ao vírus da influenza aviária, e vamos falar especificamente sobre o H5N1, né, que é o tipo que está sendo mais... que está aparecendo mais aqui na América do Sul, que está causando um problema, inclusive, muito grave nos Estados Unidos. Mais de 50 milhões de aves morreram ou tiveram que ser abatidas como medida sanitária lá no país, um recorde desde 2015, né? E eu queria saber como que o vírus ele começa a agir assim que a ave ela é infectada, né? Como que ele começa a agir no organismo e essa ave vai começando a dar sinais, então, de que está doente? Este vírus, antes de explicar o mecanismo de ação de infecção dele, da patogênese desse vírus, é importante comentar que existem dois tipos de vírus de influenza aviária. Vírus de influenza aviária de alta patogenicidade e vírus de influenza aviária de baixa patogenicidade. Qual que é a diferença entre esses dois vírus? Bom, os vírus de alta patogenicidade são todos H5 ou H7, né? E depois tem o N, que é, digamos, o sobrenome dele, que pode variar bastante, mas os de alta patogenicidade são sempre H5 e H7. No México, por exemplo, nós temos o H7N3, que é endêmico no país desde julho de 2012. E provavelmente a probabilidade é grande que o H5N1 também se torne endêmico por lá. Então, é uma situação muito triste, muito complicada. Bom, estes H5 e H7 e os outros que são de baixa patogenicidade podem ter as mais diversas H, por exemplo, né, que é a identificação da hemaglutinina do vírus. No momento, hoje, existem 18 hemaglutininas diferentes, 16 delas já foram encontradas em pássaros, né, silvestres e pássaros domésticos e comerciais, industriais. Mas todas estas, com exceção do H5 e H7, todas são de baixa patogenicidade. Elas causam uma enfermidade muito leve nas aves. Em algumas não causa nada, em algumas espécies não são suscetíveis, se infectam, podem excretar o vírus se replica, mas não há uma resposta de geração de uma enfermidade clínica, com sintomas clínicos. Bom, os de alta patogenicidade, como este H5N1, que está nos Estados Unidos e acabou chegando no México, e agora aqui na América do Sul, é um tipo... especificamente esse, que tem uma subclassificação específica, que é o clado, né? Ou seja, o grupo ao qual ele pertence, é uma maneira de subclassificar o vírus. Então, ele é o H5N1 do clado 2344B. É uma classificação molecular que se faz para acompanhar epidemiologicamente a disseminação desses vírus no mundo. Este vírus especificamente é muito complicado. Nós temos H5N1 e H5N8 que têm exatamente o mesmo clado, né? Então, ambos estão nos Estados Unidos e agora o H5N1 chegou no México e acabou chegando aqui na América do Sul igualmente. Esses vírus, ao infectarem a ave, eles, em sendo de alta patogenicidade, ele tem uma propriedade exclusiva dele, ele pode ser ativado no organismo da ave, em qualquer órgão, em qualquer sistema do animal. Normalmente, os de baixa patogenicidade se replicam um pouco no trato intestinal e no trato respiratório, traqueia, pulmões. Esses de alta podem se replicar em qualquer órgão. Por quê? Porque para ser ativado, eles necessitam que esta hemaglutinina seja cortada por proteases. São enzimas que cortam proteínas, né, que digerem proteínas. E a proteína dessa hemaglutinina, dos de alta patogenicidade, tem uma característica, pela composição dela,
e ela pode ser ativada por um montão de proteases que estão em todos os órgãos do organismo. E aí, este é um problemaço, porque realmente eles podem infectar qualquer órgão no sistema. O que acontece? Uma vez que eles infectam as células de um monte de órgãos, ocorre uma resposta imune, uma resposta inflamatória, que é a resposta do organismo, a resposta imunitária do organismo para combater esse vírus, este organismo que está infectando a ave. E essa resposta inflamatória desses vírus de alta patogenicidade é muito forte, é enorme. E o que acaba matando o organismo infectado é a resposta inflamatória. Porque o organismo se dá conta de que está acontecendo uma infecção generalizada em todo o organismo da ave. E ele responde com uma resposta muito, muito forte contra essa infecção, contra esse processo inflamatório. E essa resposta é que acaba matando o organismo. Vocês todos devem lembrar que durante a fase do Covid 2021, era comum a notícia, né, de pessoas que tinham uma resposta imune muito mais forte ao Covid e morriam muito mais rápido, né? Pereciam muito mais rápido a enfermidade, enquanto que com outras não acontecia nada. É exatamente a mesma coisa. Então, esses vírus de alta patogenicidade induzem uma resposta imune muito forte. A defesa do organismo é que acaba matando a ave pela resposta. Existem outras enfermidades de aves que são muito similares, como a doença de Newcastle velogênica, por exemplo, exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, a ave pode morrer em função dessa resposta muito forte, resposta imune, resposta inflamatória, em menos de 48 horas. Então, existem casos nos quais eu já estive envolvido em que morriam 80% de um galpão com 30 mil aves em 48, 50 horas, mais ou menos. Todas as aves, praticamente todas as aves morriam. Algumas... sim, por favor. Era isso que eu queria perguntar para você. Em quanto tempo depois de contaminada, né, depois de infectada com esse vírus de alta patogenicidade, quanto tempo que a ave leva, né, para morrer, então, vamos dizer assim, por causa da doença, né, sem ser por um abate sanitário. E aí eu queria te perguntar também, já que você falou que às vezes em menos de 48 horas, né, essa ave contaminada pode morrer, é por isso que se precisa fazer o abate sanitário? Ou existe alguma medida preventiva, além das questões de biosseguridade? Existe algum tipo de vacina, algum tipo de prevenção para essa doença, além dessas medidas, por exemplo, de colocar tela nos galpões para que as aves não tenham contato com aves silvestres, de fazer essas granjas, então, longe de áreas de pousio de aves silvestres e migratórias? Exato. Sim, existem. As medidas preventivas, por exemplo, falando na América do Sul, na agricultura industrial da América do Sul, onde nós, principalmente o Brasil, por exemplo, onde nós não temos a doença de Newcastle, nem a influenza aviária, obviamente. É livre dessas duas enfermidades. Então, o que nós temos como prevenção aqui unicamente são procedimentos de biosseguridade. Não existe outra no momento. Então, aí é o que muitas empresas estão fazendo nesse momento, tratando realmente de tornar mais estritos seus procedimentos de biosseguridade, né? Para fluxo de pessoas, equipamentos, visitas, controle dos funcionários, dos empregados das empresas que estão em contato com as aves o dia todo, tratar de educá-los, realmente conscientizá-los da enorme importância dessa enfermidade e da facilidade com que eles podem trazer isso para dentro do local de trabalho deles, que é a granja, que é a indústria. Então, é o que tem hoje no Brasil. Não existe mais nada no momento. Existem vacinas bastante eficazes, se pode controlar
influenza aviária, tanto de alta patogenicidade quanto de baixa patogenicidade, com diversas plataformas de vacinas veterinárias, tá? E muitos países as usam. O México usa, a República Dominicana, Guatemala, são os 3 países endêmicos da influenza na América Latina. E também na Ásia se usa muito, na África, o processo de vacinação. Funciona muito bem, mas tem um pequeno problema político, na verdade, com a vacinação, que é o grande problema no Brasil aqui, né? E, qualquer outro país da América do Sul, mas principalmente o Brasil pela exportação, e que uma vez que o país comece a vacinar, ele automaticamente é considerado endêmico à influenza aviária. Então, isso traz repercussões econômicas na exportação enormes, realmente, que podem significar a não sobrevivência de muitas empresas. Então, o Brasil, como o maior exportador do mundo de carne de frango, é realmente um alvo, digamos assim, possível de sofrer retaliações comerciais muito, muito importantes de todo o mundo, né? Então, se nós tivermos um surto aqui no Brasil, nos próximos dias, ou seja como for, imediatamente muitos países cortarão a exportação. No dia seguinte, assim, imediatamente ao processo de reporte à Organização Mundial de Saúde Animal, imediatamente as empresas param de exportar. Então, a repercussão econômica é imediata. E essa repercussão pode durar até o Brasil novamente erradicar o problema rapidamente, as autoridades de saúde animal do país agirem rapidamente, erradicarem o surto, fazer todas as comprovações de que realmente foi erradicado, com testes, etc., o surto inicial, nos arredores do surto, etc. Existe todo um protocolo para se seguir oficial no mundo inteiro. Uma vez feito isso, volta-se novamente à condição de livre, de influenza aviária, ou no caso seja por exemplo, a mesma coisa. Então, o Brasil realmente tem que tomar muito, muito cuidado, porque a repercussão econômica vai ser imediata. E vacinação, no Brasil, eu diria que no momento ela poderia ser usada única e exclusivamente em condições especiais para erradicação de uma determinada região ou zona, ou mesmo uma granja infectada. Somente para isso, para controlar mais o entorno da granja, os arredores da granja e da região onde foi descoberto o surto, com vacina para realmente tentar fazer com que outras possíveis criações que estejam próximas e por alguma razão estejam infectadas e ainda não demonstraram nada clinicamente, para que o vírus fique aí. Aí o governo pode agir, fazer todos os testes necessários, se encontrar mais alguma coisa contaminada, elimina. Então, nessa opção, a vacinação poderia ser usada no Brasil. Mas, no momento, eu não vejo nenhuma possibilidade de o país abrir as portas, a indústria brasileira abrir as portas para a vacinação como prevenção, usar como qualquer outra vacina. Isso seria declarar ao mundo de que o Brasil é endêmico à influenza aviária. Isso seria uma repercussão econômica devastadora. E, Sesti, como a gente vê muito nesses casos, quando se detecta uma contaminação, por exemplo, numa granja, e aí então é preciso fazer o abate sanitário de todo aquele lote, de todos aqueles outros animais que estão ali com essas aves que foram contaminadas e detectadas, com a doença, seja a cepa que for. Como que é realizado esse abate? Como que é feito o descarte dessas aves
para que não haja possibilidade desse vírus se propagar ainda mais, né? E como que esse vírus se propaga dentro da granja, né? Qual que é a rapidez que ele consegue ali atingir outras aves, então, para que seja necessário o abate sanitário com rapidez? Essa pergunta é chata. Realmente é a mais importante de todas. Esse é um processo extremamente perigoso em relação à disseminação do vírus. Esse foi o problema que os Estados Unidos tiveram em 2014, 2015, na primeira onda de influenza aviária que aconteceu. Naquela época só foi em poedeiras comerciais. A grande maioria das disseminações, da contaminação de outros sistemas de produção foram feitas exatamente pelo grupo de pessoas encarregadas da eliminação das aves em cada um dos brotes. Pessoal que era contratado pelo governo, alguns funcionários de governo, outros que eram contratados temporariamente, não tinham tempo de ser treinados. Foi um desastre. E naquela época também morreram mais de 40 milhões de poedeiras. E foi exatamente por isso, no trabalho de erradicação e de eliminação das aves. Essa eliminação pode ser de várias maneiras. É muito complicado, por exemplo, em uma granja. Imaginemos uma granja de frango aqui no Brasil, um integrado de uma indústria grande aqui no sul do país, um integrado que tenha 4 galpões, por exemplo. São 4 galpões com mais ou menos 30 mil aves cada um. Seriam 120 mil aves de frango, né, num ciclo. Se de repente um daqueles galpões é determinado positivo, obviamente todos são considerados positivos automaticamente. Então, se teria que abater, eliminar, destruir 120 mil aves. É complicado. É um processo extremamente complicado, muito delicado no sentido de risco, do risco de disseminação, contaminação das pessoas que estão realizando o processo. Sim. E se pode fazer há várias maneiras, mas a mais rápida e mais humana hoje em dia se faz o abate das aves dentro do galpão com jatos de espuma, né? Com uma superfície de espuma que se joga sobre as aves e as aves morrem sufocadas, né? É uma das maneiras mais limpas e rápidas e de menor risco de disseminação do vírus que está usando hoje. O Brasil já tem essa tecnologia, já houve alguns simulacros no país, mas eu não sei realmente se o país está preparado para ter, sob o ponto de vista de infraestrutura, para fazer isso em várias zonas, em vários estados, caso a enfermidade chegue e se dissemine. Eu creio que não. Então, uma outra maneira seria transportar essas aves para algum lugar, abatê-las de alguma maneira. Às vezes, em alguns países fazem uma por uma, ave por ave, o que é um desastre, porque se precisa uma mão de obra enorme, um monte de gente, que aumenta exponencialmente o risco de o vírus se disseminar depois, essas pessoas envolvidas no processo. Sim, claro. É muito complicado. É muito, muito complicado. É o pior de todo o processo, o de eliminação, sacrifício e eliminação. Nós não temos muita tecnologia no Brasil. Já temos alguma, como falei, da espuma, mas nem todos os galpões estão preparados para fazer esse abate com a espuma. E ainda assim se precisa de muitas pessoas. Uma vez eliminadas as aves, normalmente elas são enterradas. O ideal seria queimá-las, né? Mas é muito difícil pelo volume. Realmente não há equipamentos para fazer isso. Então o que se faz é enterrá-las, né? As carcaças dessas aves em grandes fossas cavadas por tratores, etc.
E esse é outro problema, porque normalmente essas fossas são feitas dentro da granja, né? E nesse transporte, pega as aves mortas dentro do galpão, traz para dentro da fossa. Tudo isso é fonte de risco, né? Idealmente, todas as pessoas deveriam ter roupas protetoras, máscaras, macacões com luvas e tal, totalmente proteger a superfície das pessoas envolvidas. Mas isso é o ideal. Praticamente É o nunca ideal, mas não é o praxe, né? Não é o que acontece não, sempre, né, não, Sérgio? não, nunca. Nesses 3 países que já estão contaminados aí, é uma piada a maneira como eles fizeram, impressionante. Pessoas assim, funcionários da granja, cães e gatos andando por todo, acompanhando o Meu pessoal trabalhando e Deus. tal, e igualmente se contaminando com as carcaças. Gente, um trabalho normal que eles estavam fazendo, absolutamente normal, como se estivesse transportando um equipamento, pegando as aves mortas do galpão e levando para a fossa. Então, esta é a melhor maneira de realmente disseminar o problema em um país. Ou Melhor seja, maneira. envolver o E eu, mínimo de pessoas possível, né, de fato, exatamente, para evitar, exatamente, e o menor, o mínimo de logística também, né, Sérgio? Evitar ficar levando para exato, lá e para cá, né? exatamente, exatamente. Quanto menos trafegar, Aham. quanto menos pessoas, mais automatizado o processo, muitíssimo melhor. Então, não é fácil, não é fácil, como eu te comentei, o exemplo para o mundo do que os americanos fizeram em 14, 15, com toda a tecnologia que eles têm, foi claro, né? Ou seja, eles disseminaram e propiciaram, digamos, e causaram o abate de milhões de aves que não necessariamente não deveriam ter sido abatidas, não deveriam ter sido contaminadas e foram contaminadas por eles mesmos. E Sérgio, uma dúvida que me fica ainda, né? Essa cepa H5N1, que é a que a gente mais está vendo circular aqui pela América Latina, né? E que também Uhum. foi a que prevaleceu no hemisfério norte, especialmente nos Estados Unidos, e causou esse recorde de mortes de aves nesse ano de Sim, 2022. A sim. gente viu esses casos, né, escalando no inverno nos Estados Unidos, que é algo corriqueiro, vamos dizer assim, né, algo normal, Uhum. que esses casos Uhum. ocorram no inverno no hemisfério norte, mas a gente viu uma Uhum. continuidade durante o período de verão, algo que não é tão comum assim, isso não só nos Estados É, Unidos, como alguns países da Europa também. E agora, o é. inverno chegando novamente por lá, a OIE já projetou que deve haver uma nova escalada de casos no hemisfério Uhum. norte. E aí eu queria saber como que esse vírus, ele acabou, eu não digo se tornando resistente às temperaturas mais quentes, né, menos frias, vamos dizer assim, mas como que esse vírus ele conseguiu contornar essa peculiaridade de ser mais comum de causar surtos no inverno, se propagou durante o verão no hemisfério norte e agora veio então aqui para o hemisfério sul, que são países de temperatura mais quente? Exato. Essa é uma boa pergunta, igualmente. Este H5N1 que está circulando por lá, e tanto o H5N1 quanto o H5N8, ambos de alta patogenicidade, são idênticos. A única diferença é o N, porque o H5 dos dois é idêntico molecularmente, né? E são de alta patogenicidade ambos. Nós só temos o H5N1 aqui. Esses vírus ainda não foram estudados em detalhes em relação à sua resistência ao meio ambiente. A gente sabe que a resistência, que há cepas que são muito resistentes, né? Que podem, como eu comentei, podem permanecer em água de lagoas, por exemplo, águas frias, né? A temperaturas de 20, 18 graus podem permanecer por 9 meses, 7 meses, totalmente infectivos, os vírus normais. Então, é possível que esses dois vírus, principalmente o H5N1, tenham algumas dessas características. E eles estão se disseminando muito rapidamente. Então, inclusive, essa é uma característica de diferentes vírus, que alguns conseguem se disseminar mais rapidamente, não só pela resistência ao meio ambiente, uma melhor resistência ao meio ambiente, mas principalmente pela rapidez com que se propagam, né? De maneira que e a capacidade de menos partículas virais serem necessárias para uma infecção. Então, tudo isso são vários fatores que têm que ser levados em consideração.
E hoje nos Estados Unidos é o que se está vendo. Ainda não temos, essas informações vão vir oportunamente. Certamente o pessoal vai trabalhar com esses vírus. Então, muito provavelmente é isso que deve estar acontecendo lá nos Estados Unidos. Além do que, as aves que migraram do ano passado para cá, 2021 para 2022, muito provavelmente trouxeram uma carga viral muito maior. Isso pode acontecer eventualmente, aconteceu em 2014, 2015, e agora aconteceu em 2021 e 2022, e agora estamos entrando já estamos no inverno lá de 2022, né? Então, onde a transmissão é muito mais fácil pela umidade, pelo agrupamento de aves, né? E se encerram muito as aves. Então, isso e pelo estresse do frio igualmente, né? Então, isso pode, no caso dos Estados Unidos, às vezes o estresse é do calor, porque as condições dentro dos galpões são mais estressantes, porque eles esquentam muito o ambiente no galpão. Então, o estresse é por outro lado, não é o estresse do frio do exterior. Então, tudo isso leva a uma mais rápida disseminação no inverno. Conosco é a mesma coisa, né? Principalmente porque a gente se agrupa muito mais no inverno, as pessoas, né? Então, essa seria a razão principal. Eu estou muito surpreso com a velocidade que esse vírus chegou na América do Sul. 2 semanas depois de ser detectado no México, ele estava na fronteira do Panamá com Colômbia. E 1 semana depois, 10 dias, 12 dias depois desse caso da fronteira da Colômbia com o Panamá, começou a matar pelicanos em toda a costa peruana. Realmente algo muito não é comum, que essa coisa se dissemine assim como um rastilho de pólvora, como disse, né? Não é comum. Então, esse vírus realmente tem uma capacidade de disseminação totalmente diferente, esse H5N1 que está circulando hoje na América Latina. E esse é um problema enorme ao Brasil. Nós temos uma gigantesca vantagem, que nós temos a Amazônia protegendo o Brasil. É uma barreira natural, né? Natural, realmente é muito eficaz. De qualquer maneira, nós não temos no Brasil locais de descanso de aves migratórias que sejam próximos a zonas de produção avícola. Não existe no Brasil, e essa é uma excelente vantagem do país, né? Então, claro, nós temos vários locais de descanso de aves migratórias, estão no Nordeste, inclusive no Rio Grande do Sul existem 2, a Lagoa dos Patos e outras zonas ali no extremo sul do Rio Grande do Sul, mas de qualquer maneira ali não existe produção avícola industrial, e isso é espetacular. Já Peru e Chile, as lagoazinhas de descanso de aves migratórias estão a 200 metros de granjas industriais de avicultura. Seste, então, sim. Uma dúvida, você falou que não é comum, né, que esse vírus ele se espalhe com essa rapidez. A gente já tem respostas ou prospecções, hipóteses do porquê que ele está se espalhando com essa rapidez? A única no momento é realmente a migração das aves, a migração, né, das aves migratórias viajando, e essas aves estão muito mais contaminadas, mais espécies de aves e mais contaminadas do que normalmente tem acontecido no passado, porque sempre existem essas aves contaminadas. O Chile tem um processo de monitoramento espetacular, então eles detectam todos os anos uma infinidade, um montão de vírus de influenza nas aves migratórias, né? Inclusive de alta patogenicidade também. Mas isso provavelmente é o que está acontecendo nesse momento, porque não tem muito sentido como aconteceu isso, o que aconteceu agora no México, e essa rapidez com que chegou
na América do Sul. Realmente não tem muito sentido técnico-científico. Então, há várias digamos assim, especulações, né, hipóteses, mas Nenhuma confirmação por enquanto, né? Não, nenhum país ha conseguido fazer investigação. Isso toma tempo, bastante tempo, né? E os países da América do Sul não têm condições de fazer esse tipo de coisa. Então, mas realmente é surpreendente. É surpreendente. Se olharmos esse tipo de disseminação que ha acontecido em outros continentes, eu não lembro nenhum exemplo. Dentro de um país é fácil, está bem, se dissemina rápido entre a avicultura, uma vez que começa na avicultura industrial. Mas assim, o México está a zona onde encontraram o primeiro brote nesse falcão está a quase 2.000 quilômetros da fronteira do Panamá com a Colômbia, que foi a segunda detecção, a primeira detecção na América do Sul. Então, ou alguém trouxe e foi ali nesse local e infectou as aves, o que não tem sentido, ou realmente as aves migratórias que estão passando por aí estão muito, muito, muito contaminadas. Certo. Seste, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por essa elucidação, então, sobre como o vírus da influenza aviária, principalmente de alta patogenicidade, como ele age, então, no organismo das aves. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco e vamos nos informando, então, e você que está nos acompanhando no Notícias Agrícolas, fique ligado que a gente está em cima desse assunto da gripe aviária, principalmente em relação às proteções que o Brasil está tomando sobre esse assunto. Seste, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Letícia, foi um prazer. Muito obrigado. Tá, então, estivemos com o Luiz Seste, que é responsável pelos serviços veterinários da Seva Saúde Animal na região da América Latina, nos explicando como que funciona, então, a contaminação pela influenza aviária nas aves e como que essa doença ela vai provocando, então, o adoecimento até chegar à morte dos animais. Segundo o Seste, a partir do momento da contaminação, uma ave pode morrer em menos de 48 horas, ou seja, a resposta do organismo das aves em relação à contaminação de uma cepa de alta patogenicidade, que é o que vem atingindo aqui a América do Sul. Então, a gente já tem Colômbia, México, Peru, Equador e Venezuela já com casos confirmados, seja em aves de granjas comerciais, ou aves silvestres, ou aves de subsistência, mas já tem esses países com casos confirmados. Então, em menos de 48 horas, essas aves podem morrer. É uma resposta inflamatória, segundo o Seste, que acontece, e isso pode acontecer em vários organismos, vários sistemas do organismo das aves, seja o sistema respiratório, o sistema gastrointestinal. A gripe aviária de alta patogenicidade, ela provoca uma infecção generalizada e essa ave vem a óbito. E pela questão dessa cepa, né, que a gente está falando, principalmente da H5N1, que está se prevalecendo tanto nos Estados Unidos quanto aqui na América do Sul, ela é de alta patogenicidade, então ela se espalha muito rápido, principalmente pelo excremento das aves, ou seja, assim que se detecta uma das aves doentes ou um grupo de aves doentes numa granja, é preciso realizar o abate sanitário. Vale lembrar que aqui no Brasil a gente não tem nenhum caso de influenza aviária detectado, nem de baixa patogenicidade, nem de alta patogenicidade. Já trouxemos aqui especialista da Embrapa, já trouxemos também uma fala do pessoal do Ministério da Agricultura, da divisão, então, da área de defesa animal, também falando sobre esse assunto e sobre as medidas de biosseguridade que estão sendo tomadas, reforçadas e atualizados os protocolos, então, para evitar que essa doença chegue aqui no país. E temos também, assim como o Brasil está tentando se blindar dessa doença, temos esse alerta também na Argentina, no Uruguai e no Chile. Esses 3 países também estão reforçando as suas barreiras de biosseguridade para evitar que a doença chegue. Então, a gente tem todo esse conjunto de informações e, segundo o Seste, não existe ainda uma comprovação do porquê essa doença está se propagando aqui na América do Sul com tanta rapidez.
né? Existem hipóteses, então, de aves migratórias estarem com uma carga viral maior, né, mais contaminadas, e também de haver mais espécies de aves migratórias sendo vetores dessa doença. Então, são essas hipóteses que se trabalham no momento para explicar a rapidez dessa disseminação, mas, por enquanto, essa patologia ainda não chegou no Brasil, a gente espera que não chegue, e estamos trabalhando, né, trazendo informações para vocês de vários setores, então, que se organizam aqui na cadeia de produção de aves, para que todos, então, recebam, né, essas informações sobre como manter a biosseguridade, sobre essas atualizações dos protocolos. Então, a gente segue acompanhando esse assunto. Daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas, não sai daí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.